Então, pessoal, vamos continuar aqui com nossa correção, né? É uma atividade um pouquinho complexa, como eu falei para vocês, e exige um pouco de atenção. Qualquer coisa vocês podem estar voltando o vídeo, viu? Então vamos lá, já fizemos as duas primeiras questões, é um vídeo um pouquinho longo, mas vamos aqui tentar agilizar na partir da questão 3, né? Diz o seguinte: uma folha de papel sulfite tem 21 centímetros de largura e 29,7 centímetros de comprimento. Essas medidas em milímetros são respectivamente. Então, voltando novamente aqui, né? Vou lembrar para vocês que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Eu coloquei ontem no WhatsApp para vocês essa relação aqui, né? Que vem justamente daquela relação que eu já tinha feito uma tabelinha para vocês, ó. Tem metro, tem decímetro, tem centímetro, tem milímetro. Aí nós temos o decâmetro, né? Temos o hectômetro e temos o quilômetro. São múltiplos e submúltiplos, né? Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1/10 de metro, aqui eu tenho 1/100 de metro e aqui eu tenho 1 milésimo de metro, que é chamado de milímetro, né? E aqui eu vou ter 10 metros, né? Aqui eu vou ter 100 metros e aqui eu vou ter 1000 metros. Então, essa relação que nós temos com a unidade de comprimento metro, né? Unidade de comprimento linear. Então, mas quando você observa aqui, ó, a relação de centímetro para milímetro, você observa que cabe 10 milímetros em 1 centímetro. Por quê? Porque 10 vezes 1 milésimo, você obtém justamente, ó, quando corta esse zero, 1 centésimo. Né? Então, se eu tenho 1 centésimo de metro, que é 1 centímetro, eu vou obter justamente 10 milímetros, né? Que é justamente 10 vezes esse valor inicial de 1 milésimo. Então, daí vem essa relação, tá ok? Voltando lá, a questão 3 diz que nós temos aqui 21 centímetros. Se eu sei que 1 centímetro cabe 10 milímetros, então basta multiplicar 21 vezes 10, que vai ser 210 no caso, né? Então, eu tenho 210 milímetros aqui, que eu estou multiplicando 21 vezes 10, 210. Então, aqui ó, já elimina as outras alternativas, a letra C, e multiplicando esse número por 10, você vai obter 297 milímetros também. Então, a resposta correta aqui vai ser o item C, pela relação que nós temos anteriormente. Questão 4. Paulo usou uma régua graduada em centímetros para medir alguns objetos. Quando mede a caneta, o lápis e o palito de fósforo, respectivamente em milímetros, você está perguntando quanto mede cada um deles, né? Então, aqui nós temos que, do comprimento 0 até 6, a caneta vale 6 centímetros, né? Ela está graduada em centímetros, olha só. Então, se é 6 centímetros, e acabei de descobrir que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, então, se eu tenho 6, então vai ser 6 vezes 10. Então, como ele quer saber a caneta inicialmente, depois o lápis e o palito, que ele falou respectivamente, então a caneta mede 60 milímetros. Daqui a gente só tem duas opções. Ou é a letra A ou é a letra B. Agora vamos ver o lápis, né? O lápis eu vou apagar aqui. Agora vamos aqui ver o lápis para ver quanto é que ele mede. Ele partiu do intervalo do comprimento 3 até 11. Então, para me descobrir o comprimento do intervalo, vocês já sabem, né? É 11 menos 3. Por isso que era importante vocês aprenderem bastante sobre a reta numérica, né? Ó, que caiu questão parecida na prova. Então, se você não souber isso aqui, vai ficar difícil daqui para frente, tá bom? Então, fica 11 menos 3, né? Você sabe que vai dar 8, né? Então, 8 centímetros é o tamanho do lápis. Como eu sei que 1 centímetro é 10 milímetros, então basta multiplicar 8 vezes 10, que vai dar 80. E a única alternativa que tem 80 é a letra A. Aí não precisa nem calcular o último, né? Por eliminação, você sabe que a resposta correta é a letra A. E o que no caso do fósforo, o comprimento do fósforo, só para medir mesmo, para terminar a questão, seria 11 menos 7, né? No caso, ou você poderia fazer simplesmente essa seguinte jogada aqui, ó. Contar os intervalos. 1, 2, 3, 4. E 11 menos 7, justamente 4, né? Então, 4 vezes 10 dá 40, que é justamente o que está na letra A, tá bom? Então, prosseguindo aqui, a questão 5. Uma costureira utiliza 0,30 metros de tecido para fazer uma roupa de boneca.
Quantos centímetros de tecido ela utilizará para fazer 6 roupas de boneca? Então, o primeiro passo é você multiplicar 0,30 por 6, né? 0,30 vezes 6. Eu vou obter, né, 1,8. Mas se você tiver dificuldade nesse tipo de multiplicação, vamos primeiro transformar 0,30 metros em centímetro. Primeiro passo, se você sabe que 1 metro é 100 centímetros, então 0,3 metros é igual a 0,3 vezes 100, né? Para justamente você descobrir a quantidade de centímetros que você tem. Então, como eu tenho um zero aqui, ela vai andar duas casas. Então, aqui equivale a 30 centímetros, né? 0,3 vezes 100 vai dar 30 centímetros. Pronto, agora eu já sei quantos centímetros equivale a 0,3 metros. Então, 0,3 metros, ou 0,30, é igual a 30 centímetros, tá? Pronto. Aí ele disse que quer fazer 6 roupas, então basta multiplicar 30 vezes 6, né? 30 vezes 6 vai dar justamente 180, né? Você fazendo rapidamente aqui, de cabeça, vai dar 180. A resposta correta vai ser a letra B, 180 centímetros. Né? Vamos lá, questão 6. Para forrar as paredes de uma sala, são necessárias 20 peças de papel com 80 centímetros de largura cada. Quantas peças seriam necessárias se as peças tivessem 1 metro de largura? Então, vamos pensar aqui. Ela diz que 20 peças são necessárias para 80 centímetros. E, no caso, queria saber quantas peças seriam necessárias para 1 metro. Primeiro passo, 1 metro transforma em centímetros. Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, né? 100 centímetros. E eu sei que 20 vezes 8, né? Vezes 80 no caso, vai dar 1.600, né? 1.600 centímetros. Então, se eu pegar 1.600 e dividir por 100, eu vou obter a quantidade de peças de 1 metro de largura. Aí você vai pegar 1.600, dividindo por 100, né? Pode botar em forma de fração mesmo, não tem problema, por 100. Corta esse zero com esse outro zero com esse, você obtém 16. Então, serão necessárias 16 peças, tá bom? Prosseguindo aqui, questão 7 diz o seguinte. Caio percorreu 3.000 metros, né, de bicicleta em 30 minutos. Quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora? Bem, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui já no caso vai envolver transformações de medida de tempo, né, e medida de distância. Vou adicionar aqui uma coisa, uma curiosidade para vocês, né? Vou colocar aqui uma curiosidade sobre essa questão, né? É algo bem interessante no dia a dia, vocês vão ver no ensino médio, e se vocês seguirem carreira de engenheiro ou arquiteto ou na área de exatos, vocês vão ver bastante isso. A gente define velocidade como a variação do espaço por unidade de tempo, né? No caso, variação por exemplo, se você tem um intervalo, que nem na reta. Por exemplo, na reta a gente tem aqui, naquela hora a gente foi medir o lápis. O lápis estava no intervalo 4 a 11, né? A subtração disso aqui vai dar 8. Então, esse comprimento aqui vai ser 8. Essa variação de espaço é justamente a distância, né? No caso, como ele percorreu 3.000 metros, né? Foi 3.000 metros em 30 minutos, né? Foi o tempo. Isso aqui é a velocidade dele, né? Em metros por minuto, ok? Só que ele quer em quilômetros por hora. Primeiro passo, transformar esse metro aqui em quilômetro. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, como eu já mostrei para vocês, né? Bem aqui nessa tabelinha dos múltiplos e submúltiplos. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, aqui a gente tem 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, certo? Então, 3.000 metros equivalem a dividir essa quantidade aqui por 1.000 para obter a quantidade de quilômetros, que vai dar 3 quilômetros, justamente, né? Se você dividir 3.000 por 1.000, vai dar 3 quilômetros. Você sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 30 minutos, né, equivale a meia hora, que é um meio de hora. Ok? Até aqui tudo bem. Então, como é que eu calculo a velocidade em quilômetro por hora? É transformando a distância em quilômetro, que a gente já transformou, que deu 3 quilômetros, e os minutos em hora, que vai dar 1 meio
de 1 hora, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. 30 minutos é 1/2 de 1 hora. E agora eu tenho aqui uma divisão de um número inteiro por uma fração. A gente já sabe como é que faz divisão de fração, né? Divisão de fração, você vai repetir a primeira fração, que é no caso 3, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Qual é o inverso de 1/2? É inverter aqui, ó. Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. Que no caso fica 2 sobre 1, que é o próprio 2, né? Então aqui, 3 dividido por 1/2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que vai dar 6 quilômetros por hora. Então a resposta vai ser 6 quilômetros em 1 hora, ok? Então a resposta correta está na letra A, tá bom? 6 quilômetros em 1 hora. Questão 8, foi uma questão bem difícil essa questão 7, tá? É um nível um pouquinho mais elevado. Questão 8, a distância entre dois objetos é de 1.200 centímetros. Qual é o valor dessa distância em metros? Bem, é só você identificar o seguinte, se eu sei que 1 metro é 100 centímetros, então para voltar 1.200 centímetros, eu tenho que dividir essa quantidade por 100, né? Que vai dar justamente 12, né? 12 metros. Então, 1.200 centímetros equivale a 12 metros. Questão 9. As quadras de determinada avenida possuem 250 metros de comprimento. Calcule quantos quilômetros são percorridos por um ciclista em 6 quadras nesta avenida. Essa questão eu vou deixar para um próximo vídeo, porque ela exige um grau de dificuldade um pouco maior, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? E também tenha aprendido um pouco do conteúdo. E deixa o like no vídeo, comenta se você gostou, tá bom? E se inscreva no canal se você não for inscrito. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu só fechar o vídeo aqui.